eu doutorei-me em Inglaterra e vivi, porque a minha mulher é inglesa, vivi lá desde então, durante muitos períodos. E a seguir ao serviço militar, fui-me doutorar em Inglaterra e durante a minha estadia em Inglaterra, digamos, fiquei cativado ou impressionado pela organização inglesa sobre o património, a conservação, a legislação, as organizações e o cuidado a atenção que a opinião pública tinha sobre as questões de património, já muito bem absorvidas, não havia uma continuidade de dezenas e dezenas de anos. E, portanto, a formação também me interessou e estudei as várias formações que existiam nas universidades inglesas nesta área e quando voltei em 79, depois uma vida no técnico, eu sou professor do técnico, em 81, até 81 eu estive 81, 82 a preparar a carreira académica e a certa altura, em 85, 84, 85, já não me recordo muito bem, apareceram a formação do Instituto de Formação Profissional, os apoios para uma formação alargada fora das universidades, em áreas novas, cursos curtos ou longos. E, tirando partido disso, eu propus que criássemos um curso sobre reabilitação do património e centros históricos, foi mais ou menos o termo, a designação, e que começaram a funcionar em 85 e 86, naquele ano letivo. E foi no âmbito desses dois cursos, três primeiros cursos, que houve um interesse muito grande pelo que estávamos a fazer e tivemos imenso sucesso nesses cursos e derivou disso o convite para presidir ou então o IPPC, Instituto Português de Património Cultural. Tinha tido dois anteriores presidentes, o primeiro foi a doutora Natália Correia Guedes e depois foi um escritor, foi o doutor Palma Ferreira. E portanto, eu vim substituí-lo e iniciei as funções em 1 de janeiro de 87. Portanto, foi a data em que eu entrei para o IPPC. Guardo desses 3 anos em que lá estive, umas memórias dos melhores 3 anos fora da universidade que eu tive desde então. Estava muitas coisas por fazer e, portanto, era novo. Tinha a confiança da Secretária de Estado, do próprio Governo, que na altura foi necessário mobilizar essa confiança e portanto, foi desde 87. Uma das coisas que recordo, de facto, foi a preocupação com a questão, não da regionalização, porque não se falava nisso, mas da descentralização das funções. O Norte foi a primeira, porque havia no Norte uma série de embriões, e a pessoa que eu chamei para colaborar nesta criação da Zona Norte, não me lembro como é que chamámos na altura, se era delegação ou o embrião, não estava ainda criado legalmente, foi a arquiteta Margarida Coelho. E durante todo o tempo foi ela, digamos, a pessoa que no Norte me representou e com quem convivi muito. No IPPC, quando entrei, tinha uma situação no que se refere a projetos e obras muito sui generis. O dinheiro estava, através do PIDAC, estava no IPPC, mas o IPPC não tinha competências nem para fazer projetos, nem para realizar obras. E essa foi uma alteração legislativa que levou um ano a conseguir e consegui. Estava tudo centrado na Direção-Geral do Edifícios e Monumentos Nacionais, que já era regionalizada, essa direção, e que convivíamos numa situação extraordinariamente incompreensível, porque o dinheiro estava no IPPC, eles é que podiam fazer as obras e os projetos, e, portanto, tinham que dialogar com o IPPC o que é que a gente vai fazer nos próximos anos.
e no ano seguinte. E, portanto, havia ali um desencontro, no sentido de eles tinham o seu ritmo e continuarem a fazer a mesma coisa, mas quando surgiu o IPPC, eles tiveram que passar a articular connosco o que é que se ia fazer. E aí isso era extremamente difícil. O IPPC não controlava nem os projetos nem as obras, e foi essa uma das mais, eu diria, mais importantes alterações legislativas que foi necessário promover, porque, como se pode compreender, queríamos acompanhar os projetos, encontrar os melhores projetistas para as intervenções e não podíamos fazê-lo. Só podíamos dizer, olha, quanto é que custa, e inscrever no orçamento, fazer transferências de dinheiro regularmente para as obras. Essa questão eu acho que foi a grande transformação que se conseguiu no domínio do património construído. No IPPC não havia havia um único engenheiro. Um senhor muito simpático, com quem gostei muito, mas vinha da Junta Autónoma das Estradas e, portanto, a coordenação dos projetos e obras nesta área foi muito difícil. E elenquei-se, eu lembro-me de ter elencado, ao longo dos 3 anos, não é? Uma série de locais que era necessário intervir, e acho que recordo com gosto que todos eles conseguimos, no fim, ter projetos assinados ou contratados com uma pleia de arquitetos de primeira linha. E essa foi também uma das questões que eu recordo como ter sido bem-sucedida. Estou a pensar em Tibães, estou a pensar na cadeia da relação do Porto, estou a pensar no Museu de Aveiro, depois edifícios e conventos. Flor da Rosa, o Museu de Évora, ainda também, o Palácio da Ajuda. Eu vou falar nisso porque é um dos temas que me interessa muito. O Museu de Miranda do Douro, que também estava completamente esquecido e abandonado. O próprio Soares Reis, foi um contrato que se assinou com o arquiteto Fernando Távora. Foi uma época em que era possível fazer estas escolhas. Depois fizemos também numa outra área que não existia no IPPC, que era a dos jardins históricos. Dar atenção aos jardins históricos. E para isso nós não tínhamos absolutamente ninguém a cuidar de jardins como o Palácio dos Pescainhos. Foi aí no norte que se instalou a formação em jardins, e fiz um protocolo com a Associação dos Arquitetos Paisagistas para, no fundo, e montámos uma organização para formar jardineiros para a conservação e recrutar arquitetos paisagistas para entrarem para o IPPC e ficarem com os grandes jardins históricos nas zonas várias. Eu acho que ainda há pessoas que lá estão, que vêm dessa altura. Outro dia encontrei um arquiteto, Mário Fortes, não sei se... que é um homem que veio dessa altura, ainda estava lá, aqui em Lisboa. Essa foi também uma das áreas que procurei reorganizar. Foi dotar... O Norte foi a primeira direção regional. Depois a segunda foi a do Sul, Alentejo. E Alentejo quisemos fazer no Algarve, mas não foi na altura conseguido, mas no Alentejo sim, em Évora, adaptámos um palácio, comprámos um palácio onde está instalado e fez-se as obras e criou-se a delegação Alentejo. Lisboa não era necessário, estávamos aqui no Palácio da Ajuda. No centro, sim, foi necessário, e também se criou uma delegação em Coimbra. E fez-se à mesma altura, e neste conjunto de estruturação do IPPC, resolveu-se uma questão que eu acho que foi muito importante, que foi dar atenção às zonas especiais de proteção. E o que é que acontece nisso? A lei prevê, não é, a classificação dos monumentos, a definição de uma zona especial de proteção. Curiosamente, em Portugal, os anos 60, 70, 80, 60 e 70 foram anos em que
houve uma, digamos, dinâmica criação de zonas especiais de proteção, mas era preciso para essas zonas criar planos de salvaguarda e valorização e toda essa área estava muito em diálogo com as câmaras. E as câmaras não tinham capacidade técnica. E criou-se com um protocolo com o Ministério do Planeamento, o IPPC subsidiava os gabinetes técnicos locais especificamente para as câmaras ou os locais onde havia monumentos que requeriam os planos especiais de proteção. E no norte, a Margarida calculava o norte de um lado para o outro na montagem desses gabinetes técnicos locais, que duraram bastante tempo e que foi uma alteração importante. Foi uma colaboração muito próxima com o Ministério do Planeamento, porque eles tinham as infraestruturas, eram nos locais onde era necessário, e o IPPC e o Ministério do Planeamento, eu creio que dividiam despesas. Nós pagávamos salários, eles pagavam outras questões. Eu estava a ouvir e estava a pensar que continua a ser um tema absolutamente atual. Perdeu-se, sabe, que eu acho que a dinâmica temos muito poucos planos de salvaguarda e valorização. Classificamos a definição das... E a mim horrorizou-me a palavra, eu diria, a inércia perante a ideia dos 50 metros de proteção. É de facto, digamos, incompreensível para o cuidado do património e, sobretudo, para a definição do que é a zona de proteção. Os equívocos que esta falta de política de zonas especiais de proteção e planos de salvaguarda para essas zonas tem conduzido. Mas a ideia é que, como não há planos, as intervenções naquela zona de proteção definida pela lei, o pedido de licenciamento à cultura entra dentro das casas, ou seja, é na zona do perímetro dos monumentos, quando no fundo a ideia de uma zona especial de criação é a manutenção de um ambiente cuidado e propício à fruição do monumento que está classificado e dá origem à zona, acaba por dar uma enorme, eu não diria indefinição, mas um enorme atrito com os proprietários, porque as licenças, e eu continuo a ter isso presente, porque dou atenção a isso, e depois mais tarde vim a integrar um Conselho Nacional de Cultura para aquela zona, para a arqueologia e o património, que examina o projeto de arquitetura na parte do interior dos edifícios, não compete. Digamos, aquilo que é necessário divulgar e tornar uma prática positiva e dinâmica, acaba por criar atritos. Vou contar o caso mais importante do meu mandato, que foi Belém Ajuda. Bom, a zona de Belém da Ajuda é a zona mais rica em monumentos da cidade de Lisboa, não é? E existia uma quantidade de bolas de 50 metros em torno de todos os monumentos. Não havia nenhuma zona de especial proteção. Eram os Jerónimos, a Torre de Belém, o Jardim Botânico, o Palácio da Ajuda, enfim, tudo o que era classificado ali. Mas era um mapa curiosíssimo, porque não tinha, era tudo, se digamos, círculos, havia assim uns triângulos curvos, a falta de espaço ali, e acontece que, isto era realidade factual. Depois, ao mesmo tempo, em Lisboa levantou-se a questão da zona ribeirinha, um projeto para valorização da zona ribeirinha. E, de repente, cai no IPPC, logo que eu entrei, portanto, eu entrei em janeiro, e isto surgiu, eu acho que foi em fevereiro. O IPPC é praticamente inexistente ou ineficiente nesta área das câmaras ou da imposição de regras, e o Presidente da Câmara de Lisboa, que era o engenheiro Nuno Cassis, licenciou
por trás dos Jerónimos, de umas torres com 14 andares. E tornou-se o caso das Torres dos Jerónimos. Bom, em fevereiro alertaram para isso, eu não sabia, veio nos jornais e estudou-se e aquilo era perfeitamente ilegal. E então o que aconteceu foi que eu promovi, digamos, a anulação do despacho de licenciamento dele. Essa guerra com a Câmara de Lisboa durou todo o meu mandato. Só veio a ser ganha depois de eu ter saído e o despacho dele não foi no meu tempo, já foi suspenso em tribunal, claro, não aconteceu e não teve, digamos, consequências. O que é que acontece? Isso levou-me a estudar a zona, no sentido, a legalidade da zona, aquelas zonas especiais de proteção todas que se interceptavam ou não, e a falta de uma coerência naquela zona toda. Belém ajuda, que é um triângulo quase monumental. A frente ribeirinha, que vai da Torre de Belém até à Cordoaria e que depois vai à Ajuda, ao Palácio da Ajuda, assim um grande triângulo na encosta da Ajuda. E aí estão 30 e tal monumentos, é um conjunto impressionante. E promovi a criação da Zona Especial de Proteção. Havia uma figura que era medidas preventivas enquanto o plano não fosse aprovado. Isso aconteceu. Hoje em dia seria muito difícil, não é? Estas guerras entre cultura e poder autárquico. E foi possível. E essa Zona Especial de Proteção foi objeto de um plano de salvaguarda. Essa zona integrada, não é? Foi objeto de um plano que encomendámos e esse plano depois veio ser muito útil por causa do CCB, que é o que eu ia falar a seguir. Travou-se isso, houve na opinião pública uma enorme, digamos, receptividade a travar-se aquela enormidade. Nós fizemos geometrais de mostrar o que era visto do rio, os Jerónimos com torres por trás. Isso veio nos jornais e, de facto, a Câmara nunca mais falou daquilo, a lei travou e só veio a ser anulado já ele e eu tínhamos saído, porque ele saiu em 90 e eu também. E, ao mesmo tempo, foi pedido ao IPPC que estudasse uma questão, que era a ideia do Ministro do Planeamento, Valente Oliveira, que teve uma ideia de que ali na zona onde é hoje o CCB, a zona onde é hoje o CCB era um parque de sucata da Junta Autónoma das Estradas, que tinha tudo o que era tratores e máquinas de estradas à espera de serem vendidas para sucata. Pronto. Era toda aquela zona. Era uma zona mista entre terrenos do Estado, terrenos da Câmara, e ele teve uma ideia que era criar ali, ele queria tirar o Museu de Arqueologia dali e criar ali na zona onde é o CCB um museu juntando vários museus. Arqueologia, da Sociedade de Geografia, etnologia também, esse já existia, esse é o primeiro museu criado, projetado de raiz em Portugal. Esse e o Malhoa, as Caldas. São épocas históricas, mas que era interessante ver como no fundo ainda há dois museus que ainda são de uma primeira época muito antiga. Mas então, essa ideia um polo, uma zona de museus, tipo o Museu do Homem, em que se juntasse tudo o que era associável, eu achei que era uma coisa já fora de moda. Isso era do pós-guerra, a ideia dos museus do homem muito ligados às cidades francesas, a Paris e a vários outros sítios. E o que era importante era uma coisa que nós não tínhamos, que era um centro de exposições, um bom centro de exposições. Em Lisboa não existia nenhum. A questão de auditórios para espetáculos e para cultura. E, portanto, a ideia de um centro cultural. E transformar essa ideia do
conjunto dos museus, sobretudo gostava muito de imaginar que a arqueologia saía dali. A pressão da arqueologia era sempre o Museu de Marinha, que queria mais uma ala sobre a Praça do Império. E então propus que essa ideia fosse convertida num centro cultural. O plano de salvaguarda que estava em curso permitiu-nos definir as regras arquitetónicas para um projeto. E o local que foi claramente definido era o pavilhão onde, na exposição do mundo português de 1940, estava o pavilhão de Portugal. O pavilhão de Portugal tinha aquele alinhamento que tem agora. Entretanto, o IPPC estava a ser, contactado, reuniões pedidas para encontrarmos para a primeira presidência portuguesa das comunidades, que seria em 92, encontrarmos espaços para poder albergar as muitas reuniões. Estamos a falar 87, já 5 anos antes, as comunidades, nós ainda não estávamos, ou tínhamos acabado de entrar para a CE. E tínhamos que organizar essa primeira presidência da comunidade. E falou-se em sítios vários, como o Palácio de Mafra, Caluz, todos os locais possíveis. E eu aceito, e consegui convencer a Secretária de Estado e ela, o Primeiro-Ministro, de que nos fazia falta centros, uma sala para concertos sinfónicos, não havia em Lisboa, havia a Gulbenkian, só exposições havia a Gulbenkian, e depois auditórios e salas de um centro cultural. E isso avançou e deu origem a um concurso de ideias, etc. Mas no âmbito do plano de salvaguarda foi muito útil porque estava-se a discutir a zona e a fixação das regras que depois vieram a ser. Mas ali as zonas de proteção deram origem a uma única, que levou muito tempo a ser consagrada e existe com pouca eficácia na valorização, mas na proteção sim. A lei, recordo-me claramente de duas coisas importantes. Uma foi a tal relação integrou aquele decreto que permitia ao IPPC projetos e obras. Pronto, isso foi claro. Depois foi a criação das direções regionais. Isso veio desse começo da revisão dos estatutos e da organização do IPPC. Por exemplo, uma incumbência que tínhamos na altura e que dei andamento, que foi os arquivos. Quando eu deparei-me com essa realidade que não conhecia. Quando foi o 25 de Abril, foram extintas os governos civis e as assembleias distritais. Extintos os governos civis, não. Foram extintas as assembleias distritais. Tinham várias competências e património. Tinham a competência dos arquivos distritais, que tinham recebido, tinham museus distritais, tinham bibliotecas e vários outros equipamentos, e o IPPC integrou o que era museus e sobretudo arquivos distritais. Eu fiz um plano entre janeiro e fevereiro, visitar todos tínhamos 100 e tal locais dependentes de castelos, e depois todos os monumentos que na criação do IPPC, em 81, 82, transitaram do Ministério das Finanças e das competências das Assembleias Distritais, todos os monumentos classificados que eram propriedade do Estado e estavam nessas duas instituições. E, portanto, na altura eram 100 e tal monumentos, e devem ser, ou ainda, as estações arqueológicas, tudo isso passou nessa altura. E lembro-me da questão dos arquivos. Visitei tudo, mas os arquivos impressionaram-me imenso, porque os arquivos estavam nas condições mais degradadas que é possível. Conventos, herança de 1834, não é? Com a extinção das ordens religiosas, Portugal recebeu o Estado recebeu 480
conventos, não é? E só com a expulsão das ordens, e teve que dar uso a esses conventos. A dispersão das coleções, a venda de alguns a privados e em asta pública, mas a integração no Estado foi feita encontrando para hospitais, para tribunais, para escolas, para universidades, para arquivos, a Assembleia da República. Bom, tudo o que hoje em dia podemos fazer uma lista de algumas instituições, ainda eram imensos. E o que aconteceu foi que muitos desses arquivos distritais estavam em conventos. Sei lá, Bragança era um convento quase em ruínas. O arquivo estava no... E, portanto, os arquivos estavam em muito mau estado. A lei previa que os arquivos saíssem do IPPC. E esse decreto-lei. Criou-se, no entanto, logo a seguir, eu criei em 87 uma comissão que era coordenada pelo arquiteto José Pedro Martins Barata para planear os arquivos. E as situações mais urgentes, que era arquivos encaixotados, como Porto Alegre, não tinha sequer um sítio, zonas arruinadas, eu lembro do convento de Bragança, um convento franciscano em Bragança, e depois Santarém e vários outros locais. Portanto, essa também foi um início de tomar conta dos arquivos, que depois eu propus que não estivesse no IPPC, porque não fazia sentido. A de 80 foi uma lei revolucionária. Estávamos a 6 anos da Revolução e havia um vazio cultural muito grande, não é? Portanto, a lei de 80 traduz, primeiro, uma inspiração europeia grande. Vamos ver, antes do IPPC existia a Direção de Cultura, no Ministério da Educação. Portanto, antes disso, tudo isto estava no Ministério da Educação. Havia uma direção de que foram diretores, homens muito importantes, entre os quais o Dr. Bairrão Leiro. E foi uma das primeiras coisas que pedia que ele fosse meu vice-presidente do IPPC, porque tinha uma memória e era um homem muito culto e conhecia o país todo, e foi muito interessante porque eu era muito novo e ele era já um sénior da cultura e trabalhámos juntos com imensa amizade, boa colaboração, etc. E ficámos amigos. E ele era um homem que transportava a história de todo o passado da organização da cultura. E todas essas alterações estatutárias foram combinadas com ele. Portanto, e tínhamos uma noção de que havia que dar à arqueologia uma regionalização. Também se deu. Pensou-se nessa área e estruturar. E, por exemplo, Évora foi muito... o primeiro diretor foi da região de Évora, foi um arquiteto, não, arqueólogo, António Carlos Silva, não sei se conheceu, que eu nomeei, e que foi ele que foi o instalador. Comprámos o palácio onde está agora, e ele foi o instalador desse projeto, que era um palácio muito importante em Évora. Mas a arqueologia era uma espécie de associação de locais de escavação arqueológica. Portanto, eram verdadeiramente centradas em estações, em zonas onde havia maior atividade, etc., e onde havia projetos importantes, e não havia essa coordenação que, com o Bairrão Leiro, que era um arqueólogo, conseguimos perceber que era necessário. E depois, mais tarde, veio a dar o tal, isso eu não concordei, que era um Instituto de Museus, um Instituto de Arqueologia, mas era uma ambição de dar estatuto à arqueologia semelhante ao restante património construído, mas e depois também houve a separação dos museus, são coisas pós o meu mandato. Os museus que tinham uma organização, era uma direção de museus, portanto, tinha diretores de museus. Era o conjunto dos museus, era digamos, gerido praticamente localmente.
com situações muito de grande carência e de organização e de competência, eu diria também. Nós tínhamos o Museu da Arte Antiga, que tinha, digamos, a mais prestigiosa diretora, e com quem eu dialoguei muito, porque ela era uma acérrima defensora digamos, da independência dos técnicos dos museus, mas trabalhávamos muito bem juntos, mas havia museus que estavam, quer dizer, não havia nenhuma coordenação geral, percebe? Eram muito diretores dos museus que vinham a Lisboa falar com o presidente, precisavam disto ou daquilo. Não havia nenhuma visão de conjunto, de recursos e de prioridades, coincidindo com aquela impossibilidade de fazer obras. Ou seja, na altura, era ainda no princípio os monumentos nacionais que as faziam, e eles dialogavam com Lisboa para pedir dinheiro e com os monumentos nacionais nas várias direções para combinarem as diversas obras. E isso foi reestruturado. Mas lembro de casos dramáticos, como, por exemplo, o Museu de Aveiro, que eu há bocado falei, que tinha sido... O projeto do Museu de Aveiro foi encomendado ao arquiteto Alcino Soutinho, e era um caos. Eu vi... havia uma senhora que eu nomeei, que era, digamos, uma pessoa muito prestigiada no Norte sobre museus, e que nomeei para avaliar aquilo. E a situação era terrível. Eu vi o que eu nunca imaginei ver, e espero que nunca mais tenha acontecido. Tinha havido um diretor que vivia em Lisboa e que era diretor lá, e tinha acumulado num armazém dezenas de telas no chão de pedra, viradas para ser plano, e quando cheguei lá, as telas, mas eram 30 ou 40, estavam em estratos coladas umas às outras, salvou-se muita pouca coisa, foi rescindido o lugar, e as coisas destas impensáveis. O Museu de Arte Contemporânea, que era aqui no Chiado, em que a diretora eu suspendia logo quando visitei, porque a senhora tinha metido numa zona que era aberta aos... Conhece o Museu de Arte Contemporânea? Tem aquela zona de entrada que eram antigos fornos e que está agora... Enfim, é a zona de entrada do museu. E ela tinha aquilo em janelas abertas, pombos, etc., telas, quadros, estátuas. Trouximós tinham entrado para ali, iam metendo aquilo, mas quando eu digo trouximós, eram sem qualquer arrumação, nem catalogação, nem nada. E, portanto, quando se fizeram os grandes projetos de renovação do museu, este também eu queria, esqueci-me há pouco de citar. Este foi um dos museus que eu consegui desde raiz. Há uma coisa que durante toda a vida procurei, sempre, que é rodear-me das pessoas que eu acho que são competentes. Porque acho que nada se faz sem as pessoas. E a primeira critério tem que ser a competência e pessoas que saibam de cada assunto. Numa altura eu diria, tive muita sorte, no sentido, não tinha pressões políticas de empregar politicamente a ninguém, e a escolha das pessoas foi sempre ditada por esta regra que a minha formação académica me obriga a ter, que é escolher as pessoas mais competentes. Portanto, e ter essa, como é que eu dizer, ter esse treino, essa natural consideração. E eu acho que consegui muito isso, porque não consegui essas coisas, todas estas, sem pessoas competentes a ajudar-me, não é? Começámos com o caso da Margarida, mas citei também o António Carlos Silva. Ele é arqueólogo, depois saiu, foi para o Alqueva e agora está reformado, mas criámos a direção regional em Évora, que era muito importante. No Alentejo, aquelas, digamos, clusters de estações arqueológicas era mais evidente,
no Alentejo e no Norte, mas no Alentejo era claramente. E houve uma preocupação que tive sempre, mas aí também é a minha obrigação, é que a gente organizasse encontros com pessoas que vinham de fora. E eu acho que isso foi útil. E como é que eu dizer? Encontros de discussão de temas. Que isso organizámos vários. Mas organizei uma para várias. Pronto. Uma foi Mérida, por exemplo. Outra foi Sevilha, que era uma altura que estava-se a discutir a recuperação de Sevilha para a grande feira de 90 e... Quando é que foi a feira de Sevilha? Foi em 92? Mas em que era a grande, digamos, renovação patrimonial, etc. E acho que foi também... Estou agora a tentar recordar. A outra questão foi os castelos, porque eu acho que aí os castelos começou-se a pensar. Não se fizeram grandes obras naquela altura, mas a identificação de que é um património específico e que é preciso ter ser olhado de uma forma profissional e específica em termos de formação das pessoas que pensam nisso. Acho que fizemos também. Fizemos este Museu do Chiado, que foi a seguir ao incêndio, e acho que isso foi uma das obras que eu gostei muito de promover, com o apoio da França. O Centro Cultural foi um concurso, foi o primeiro concurso e único internacional de ideias, não houve mais nenhum, e não consegui que isso pegasse. Ou seja, fazer concurso de ideias foi talvez a minha maior frustração de não ter conseguido que essa prática passasse para o meio dos projetos e obras de importância cultural. Porque não foi aquele... E até hoje não houve nenhum. Houve projetos modernos, vários, mas foram ou por convites a estrangeiros. Eu tive um desafio a seguir com uma experiência recente minha, que foi quase 10 anos, à frente da Parque Sintra Montalua. A Parque Sintra Montalua, só para resumir, a área de Sintra, a zona norte, foi classificada como Património da Humanidade. Foi a primeira paisagem cultural na Europa, em 95, e em 2000, portanto 5 anos depois, por pressão da Unesco, Portugal criou uma empresa, era o governo Sócrates, não era o governo Sócrates, ele era secretário de Estado do Ambiente, quando criou a Parque Sintra Montalua, que era uma empresa de capitais exclusivamente públicos, e para gerir os monumentos todos na Serra de Sintra e o património do Estado na Serra de Sintra. Entregou à Parque Sintra progressivamente, não foi tudo na mesma altura, mas progressivamente a Parque Sintra passou a gerir, no meu tempo, os palácios Sintra, Pena, Monserrate, Capuchos, que ganhou agora o Prémio Europa Nostra, que eu fiz parte desse júri, e portanto, essa empresa foi criada em 95, um pouco para responder o que é que, depois desta classificação, como é que vai gerir e criaram essa empresa. E eu fui nomeado em 2006. Ela esteve na Câmara entre praticamente 2000 e 2006, com um grande passivo, e eu consegui, isso acho que é a palavra, e veio a propósito dessa questão da pressão do turismo, consegui reabilitar financeiramente. Tinha um passivo quando eu recebi, que eu nem sabia, não me disseram a verdade, 9,5 milhões de euros, era uma coisa para aquela coisinha de nada, que não existia praticamente, uma empresa pequenina, e pronto, e a reabilitação e a procura de receitas é que consegui que fosse transformadora daqueles monumentos todos, restaurar, comprar novas propriedades ali para a proteção, e também muitos bens imóveis quadros e obras de arte tinham pertencido aos palácios da Pena, de Vila, etc. E foi para receitas do património, museus e tudo o resto, só há 3 fontes de receita. Ou é orçamento de Estado, ou é mecenas, e em Portugal não há mecenato praticamente, não é?
Enfim, não temos, sobretudo na área do grande património, temos para animação, temos para coisas que não são propriamente obras e projetos e obras. E temos agora a tal lotaria do património, mas não sei em que ponto está. Mas foi um pouco cópia do que é importantíssima, sobretudo em Inglaterra. A lotaria do património é, hoje em dia, das mais importantes fontes de receita para a reabilitação do património, para além do contributo público, a National Trust, etc. Mas só há estas três, não há mais. Ou vem dinheiro, e se reduzirmos, tirarmos a lotaria e o mecenato, que não tem expressão nenhuma na reabilitação, nós só temos estas duas fontes, ou está no Orçamento de Estado ou o turismo. Não, a Europa não dá dinheiro sem que o Governo inscreva isso do Orçamento. E, portanto, só há essas fontes. E aquilo que eu procurei foi introduzir uma metodologia que eu acho que faz falta no IPPC ou na Direção Regional de Cultura ou na organização do Património Cultural Nacional. Primeira questão, eu acho que cada diretor de um museu ou de um monumento tem que ter digamos, uma incumbência de preocupar-se, ou quando aceita, preocupar-se que tenha meios para a sua tarefa. E eu assisto, hoje em dia, a uma enorme, digamos, responsabilidade de diretores de locais para os quais não têm mais e resignam-se. Quer dizer, a resignação é o pior ambiente possível para pensar positivamente na gestão do património. E, portanto, é necessário meios. E os meios ou vêm do Estado ou vêm de outras fontes. O turismo foi sempre uma fonte importante e hoje mais do que nunca. E porquê é que eu acho que é mais do que nunca? Porque, por um lado, obriga a haver receitas alocáveis, não é o turismo em geral. E acho que é um erro terrível imaginar que as receitas de todos os monumentos entram num cofre e são distribuídas de norte a sul por uma inteligência superior que distribui dinheiro. Era assim no meu tempo, mas eram tempos outros, havia mais dinheiro, havia mais capacidade de resposta e, sobretudo, de competências. E em Sintra, o que montei foi aquilo que eu acho que é defensável em muitos locais do país. O que é que eu montei? Eu chamei-lhe gestão integrada. Ou seja, aquele Palácio da Pena, por exemplo, é o best-seller nacional, a seguir ao Castelo de São Jorge. Mas, por exemplo, o Convento de Carpucho não tem praticamente receitas. Agora sim, porque ganhou o Prémio Europa Nostra e foi restaurado, etc. Essa capacidade de redistribuição não pode ser entre Foscoa e ao mesmo tempo, sei lá, o Castelo de Paderno, um monumento qualquer no Algarve. Tem que ser pensada em clusters, como eu entender. Quando eu digo clusters é que para que esta gestão integrada possa ter eficácia. Há duas zonas onde esta receita podia ser perfeitamente aplicada com sucesso. Uma delas é Évora, porque é uma zona, digamos, delimitada, onde a riqueza do património é enorme e onde as receitas não são conhecidas, não são quantificadas, não há uma visão conjunta. E é Belém. Acho que Belém era uma zona que eu acho que também tem essa possibilidade, porque tem monumentos muito visitados e outros não são visitados, etc. Mas esta visão empresarial, porque é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, eu acho que faria sentido ser criada. Não é privatizar, é o Estado ter, digamos, várias empresas, não é uma só, que permitam ter uma gestão deste tipo e que haja uma atenção dedicada a esse conjunto. Por exemplo, acho que no Norte pode haver, mas experimentaria em duas zonas onde o património é muito rico e podia ser. Esta visão integrada é uma visão que depende do turismo. E as questões a questão que colocou como preocupação
é da carga de cada monumento. Não é só isso, é a carga, enfim, da anidride carbónico, do pisoteio, de todas essas questões que implicam. O Palácio da Pena é um exemplo típico. Nós não temos uma carga, em épocas do ano, fortíssima. Tentou-se tudo, happy hours, que é horas em que é mais barato os bilhetes para que as pessoas prefiram essas horas mais mortas, circuitos vários, mas os turistas não se compadecem. Eu lembro perfeitamente no início de ter introduzido, por exemplo, vários percursos no Palácio da Pena, ir para as filas e ver, conversar com as pessoas e dizer, olha, não está a ver aquela fila, aquele percurso, não tem gente, mas vá primeiro àquele e depois faça o outro. E as pessoas, não, se aquele tem uma fila maior é porque é melhor. E não consegui nada com essa a minha conclusão e aquilo que eu acho que é tema para debatermos. Eu acho que a carga não é um parâmetro quantificável facilmente. E o mais importante de tudo é quando a visita se torna insuportável e perde a qualidade de visita, ou porque é um aglomerado muito grande de pessoas. E, portanto, essa questão não é medir a taxa de anidride carbónico nem de umidade dentro do Palácio da Pena. É quando as filas são densas, então tem que se suspender. Mas, portanto, eu acho que é um tema muito importante. Mas não é um tema alarmante, é um tema de gestão. É preciso atenção e ter medidas que permitam ter isso em conta. Mas as questões são discutidas, eu diria um bocadinho como um problema ambiental em geral, preocupações de ambiente. Não é a saúde do monumento, por um lado, e ao mesmo tempo a qualidade da visita. E eu acho que a qualidade da visita é um excelente indicador de quando é que a carga é superior ao correto. Eu sou muito crítico das decisões rápidas e que sejam motivadas por agora é preciso juntar e precisa condensar e ter uma visão pragmática da gestão destas questões da cultura. A cultura tem sofrido nos últimos anos, nos últimos 30 anos, não é? Grandes alterações. A única que eu promovi foi, digamos, podermos fazer intervenções no património construído, como estava a dizer, com a questão de esvaziar um pouco a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que teve uma época gloriosa, mas que não tinha meios e estava muito, desvirtuada em termos de doutrina, de cultura, etc. E essa foi a primeira. Mas depois sucederam-se aquelas, como falámos há bocado, museus, arqueologia, o nome foi mudando. São coisas que não é muito útil. Não encontramos isso nos países que nós nos queremos, que são bons exemplos, a França, a Inglaterra, etc. Por outro lado, esta concentração não eu diria que é burocrática, não tem nenhum objetivo concreto, quanto a mim, e nós temos exemplos, um exemplo que eu sempre achei que era muito de ponderar, que era o exemplo francês dos arquitetos dos monumentos nacionais, que a Direção dos Monumentos Nacionais teve um pouco como modelo, mas depois foi enfraquecendo em termos, digamos, até de doutrinais e de princípios. E tinha arquitetos e engenheiros por todo o país a fazer obras nos monumentos. Mas aquela figura do arquiteto arquitecte et monument historique é uma figura que deve-se estudar. Nós temos formação, podemos ter melhor formação, mas dedicada a este tema e não é um arquiteto qualquer. Esta é a minha, digamos, visão. Comecei com estes cursos, fiz quase 15 cursos desses cursos de pós-graduação e saíram desses cursos muitas pessoas que estão agora em serviços vários da cultura, mas é preciso uma regular formação. E acho que a escola de formação em
arquiteto em monumentos e património, quer museus, devia ser uma competência da cultura. Para reformular o Instituto José de Figueiredo, foi também uma coisa que eu fiz e que eu promovi. Não é fiz. Eu queria uma escola de politécnica de conservação e restauro de bens culturais, que no fundo sediei ao lado do Instituto José de Figueiredo, que era a grande oficina, ali nas Janelas Verdes, um palácio que agora está abandonado. Esses cursos duraram 10 anos, quando eu saí ainda duraram. Era uma escola politécnica que tinha uma tutela politécnica para ter uma tutela mista do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura. E só assim é que podia ter tutela mista. Se fosse universidade, se fosse de nível universitário, teria que ter a tutela de uma universidade. E ali reunia-se ali a possibilidade de ter a matéria-prima para ensino e o restauro, que era o Instituto José de Figueiredo, e eles não tinham diplomas. O Instituto José de Figueiredo eram pessoas que não tinham nenhuma qualificação. Tinham entrado para 2 cursos que houve e depois tinham ficado. Ou seja, o curso a seguir ao 80 e as pessoas não foram-se fazendo em obra, quer dizer, foram fazendo em apoiar mestres de restauro iniciais e que foram ficando e as equipas foram crescendo assim. E era necessário formar pessoas como é. Portanto, aquilo durou mais ou menos 10 anos, aí até 2000 e picos. E depois foi integrada como departamento da Universidade Nova. A Universidade Nova tem o departamento de conservação e restauro, que é o departamento aqui nesta área, pelo menos, mais importante neste todo. Foi pena porque o divórcio entre José de Figueiredo e o departamento, mas de vez em quando estão afastados, não há essa proximidade que eu queria. Porque não é um problema de serem arquitetos, ou serem arqueólogos, ou serem museólogos, é terem uma formação sobre a casa, o que têm que gerir, sobre a gestão, sobre princípios nesta área e uma visão do que se faz pelo mundo em cada uma das áreas. Se não há formação em transformação de ciência, como é que se partilha entre Norte e Sul? Eu não criei nenhuma escola, havia estes coisas, criei esta, porque para a conservação e para o restauro de bens móveis era muito importante, que o José de Figueiredo não formava, estava o mais decapitado possível em pessoas, mas tinha essa experiência antiga, mas eu acho que em todas as áreas é necessário um instituto paralelo de formação, chame-se o que quiser, não é instituto, pode ser, mas tem que ser uma ação organizada e regular.